Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando na casa de André Luiz. O tema que nos foi sugerido esta noite é saber viver para bem morrer. Falar sobre a morte é algo que as pessoas não fazem comumente. As pessoas não se preparam. E a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai um dia deixar esse mundo. Então, o objetivo desse estudo é refletir sobre a morte, que até hoje é vista como mistério, superstição e com fascinação. Então, nós vamos trazer hoje a contribuição que o Espiritismo pode oferecer para a melhor compreensão desse tema. Então, para iniciar, nós vamos ver o significado da palavra morte no dicionário da língua portuguesa. Morte é a cessação da vida e manifesta-se pela extinção das atividades vitais. O corpo, das atividades vitais. O corpo, ele não tem vida própria. O que anima o corpo é o espírito. Então, quando as atividades do corpo cessam, segundo o dicionário, o corpo morre. No Espiritismo, a definição é um pouquinho diferente, né? Ele fala que a morte é o desprendimento total do espírito do corpo físico, em consequência da ruptura do laço fluídico, que prende um ao outro, quando então há o falecimento. Então, o que dá vida ao corpo é o espírito. Esta matéria, ela não tem vida própria. O que anima ela é o espírito. Entre o espírito e a matéria, existem muitos outros corpos, mas é o cordão fluídico que liga um ao outro que faz a animação do corpo. E essa animação, ela acaba quando esse cordão fluídico é rompido. Ele pode ser rompido com o tempo, ao final da encarnação, ou ele pode ser rompido por extinção da vida, né? Pelo suicídio. O temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura. Algumas pessoas não têm certeza se após a morte existe vida. Então, essa incerteza é que causa medo nas pessoas, né? A gente costuma dizer assim, bem, eu vou ser uma pessoa boa porque eu quero ir para o céu, né? Mas deixa eu aproveitar a vida porque eu não sei o que é que vai acontecer depois da morte. Então é isso, essa insegurança, se há uma vida após a morte, é que causa tanto temor. Como nós não temos o hábito de conversar em família sobre o que desejamos, como nós não temos o hábito de nos prepararmos para a única certeza que nós temos na vida, nós cometemos muitos desenganos. O temor da morte traz também a necessidade que as pessoas sentem de viver a vida desregradamente, devido ao receio da destruição total. As pessoas pensam assim, eu preciso aproveitar porque a gente só tem uma vida. Pode ser que a gente tenha outra, mas deixa eu aproveitar nessa. Então, essa incerteza, essa insegurança levam as pessoas a cometer alguns desatinos, que após a morte, elas se sentirão muito por ter feito coisas que poderiam ter sido evitadas. Para as religiões, para as diferentes religiões, as pessoas têm posturas diferentes diante da morte. Uma das religiões diz que a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, um inferno e um purgatório. Então, se a pessoa foi boa, se ela cometeu ações boas ao longo da sua vida, ela vai para o céu. Se ela se arrependeu, se ela foi uma pessoa má, mas ela se arrependeu antes de morrer, ela também vai para o céu, segundo essa religião. Se ela foi uma pessoa má, ela vai para o inferno. Se ela não foi uma pessoa nem boa e nem má, ela vai ficar no purgatório. E esses estados são permanentes. Depois que você morre, para onde você vai, você não sai mais de lá. Tem uma outra religião que diz assim, a lei permite ao moribundo que vai à sua casa para colocar as suas coisas em ordem, para abençoar sua família,
enviar mensagem aos que lhe parecem importantes, fazer as pazes com Deus antes de morrer. Então, cada religião tem as suas performances, os seus dogmas, e as pessoas vivem sobre elas, né? Mas a vida depois da morte reveste substancial significado, pois iremos tanto para lugares iluminados como para lugares trevosos, dependendo do estado da nossa consciência. Essa é a visão do Espiritismo, né? Então, a gente vai para o lugar de acordo com o que a nossa consciência determina. Então, se eu fui para o mundo uma pessoa boa, mas se eu não agir corretamente, apesar de parecer para o mundo que eu fiz o bem, a minha consciência me acusa de ter sido desonesta. Então, eu não vou para um lugar tão bom assim. O que determina para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, são as nossas ações. E ninguém é capaz de conhecer o outro totalmente. A gente só conhece do outro o que ele nos permite. E depois da morte, a gente não consegue se esconder de si mesmo. Porque a nossa consciência é quem vai determinar para onde e como iremos viver. Segundo Allan Kardec, o espírita não deve temer a morte, porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Allan Kardec, depois que ele conheceu o Espiritismo, ele mudou totalmente a sua visão perante o mundo, porque a doutrina espírita, o que os espíritos mostraram para ele, deram a ele certeza que nós até hoje não temos essa segurança. Eu não posso afirmar que o espírita não tem medo da morte, porque cada um vive a sua realidade. Allan Kardec, diante dos fatos que os espíritos trouxeram para ele, teve essa certeza. E ele acreditava que o espírita não deveria temer a morte. Mas essa não é a realidade. Porque cada pessoa é um universo em si. Então, eu posso falar por mim e não pelo outro. Então, eu não posso afirmar que todo espírita não tem medo da morte. Isso não é verdade. Para o Espiritismo, a morte é a continuidade da vida, porém na forma espiritual. Quando a gente deixa esta carne, o espírito vai continuar vivendo, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Mas essa incerteza é que leva as pessoas a viverem de maneira tão material. Mas se eu quero morrer bem, eu preciso viver bem. E o que eu devo fazer para viver bem? Uma das coisas mais importantes é que eu tenha uma vida saudável, que eu pratique atividades físicas, que eu beba bastante água, que eu me alimente corretamente. Então, existe uma pirâmide das coisas que a gente deve fazer. E a atividade física e a alimentação estão na base dessa pirâmide, porque é muito importante. Se eu como mal, eu terei a minha saúde afetada por isso. Se eu não fizer atividade física, ao longo dos anos, o meu corpo vai se deteriorando. Então, se eu quero ter uma vida longa e saudável, eu preciso começar a trabalhar cedo, nova. Nós precisamos alimentar melhor as nossas crianças, para que elas tenham um futuro melhor. As crianças de hoje, a geração McDonald's, comem mal, vivem mal, crescem mal. E aí a velhice não será uma velhice saudável. Então, a gente encurta o nosso tempo de vida pelos hábitos que nós temos diariamente. Ah, Débora, mas a batata frita é tão gostosa. Eu sei disso, mas ela entope as nossas veias. A gordura, a nossa alimentação é muito falha. Eu não estou falando de não comer carne, não é isso. É que a gente tem uma alimentação mais saudável, comendo frutas, legumes, verduras e se exercitando.
todos os dias, durante 40 minutos, é o suficiente para que a gente tenha uma vida longa e próspera. Débora, se eu fizer tudo isso, eu não vou ter problemas de saúde? A probabilidade é menor. Agora, para isso também, eu devo consultar com regularidade os médicos. Eu preciso, uma vez por ano, fazer um check-up. Esse período de pandemia, nós adoecemos porque nós ficamos em casa, longe do convívio social, estressados por não podermos sair. A doença, aqueles que tiveram a sua saúde afetada no período pós-pandemia, e aí a gente negligenciou a nossa saúde. Então, nós precisamos correr atrás desse prejuízo. O brasileiro, principalmente, ele não tem o hábito de cuidar da saúde, de consultar os médicos regularmente. Ah, Débora, mas eu não tenho plano de saúde. Mas a nossa saúde pública, apesar de todos os problemas que a gente tem visto na televisão, ainda é uma das melhores. Melhores como? Ela atende a todos. Nós temos medicamentos, nós temos médicos, mas a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Até porque nós pagamos por esse serviço, né? Então, nós precisamos usar para que ele se torne um serviço de qualidade. Nós precisamos procurar com os nossos governantes que eles apliquem o dinheiro que eles recebem na área da saúde. Então, as visitas anuais aos médicos são necessárias para que a gente tenha uma vida saudável. Nós devemos também evitar as bebidas alcoólicas e o uso das drogas lícitas e ilícitas. Por que é a droga lícita? O cigarro. É uma droga que é aceita pela sociedade e que faz muito mal à saúde. A geração do século XXI agora inventou uma outra coisa para morrer mais rápido, que é o narguilé e o cigarro eletrônico, que mata tanto quanto o cigarro comum. Então, que a gente procure orientar os nossos jovens e dar o exemplo, principalmente, de uma vida saudável. As drogas ilícitas matam mais rapidamente, né? Então, que a gente procure evitar essas coisas que complicam a nossa vida e diminuem o tempo que nós programamos para vivermos aqui na Terra. Mas a única preparação verdadeiramente útil é uma vida bem aplicada. O que é uma vida bem aplicada? É o perdão aos inimigos, o sentimento de dever cumprido e a clareza na consciência, que tem um peso bem maior do que toda a preparação formal. Eu preciso cuidar do corpo? Com certeza. Mas o que realmente nos afeta é os sentimentos. Quando eu odeio uma pessoa, eu trago esse sentimento gravado no meu espírito e afeta o meu corpo material. Porque toda vez que eu lembro daquele problema que me aborreceu, o meu corpo material se ressente. Quando a gente sente raiva de uma pessoa, o nosso coração, o nosso corpo em si, ele se ressente desse sentimento que a gente desenvolve. Então, quando a gente libera perdão para uma pessoa que nós julgamos ter nos ofendido, eu não estou fazendo um favor para ele, eu estou fazendo um favor para mim mesmo. Quando eu odeio uma pessoa, eu me prendo a ela. A gente se liga espiritualmente. Quando eu libero perdão, eu estou me libertando desta pessoa. Mesmo que ela não libere perdão para mim, esta falta de minha parte está resolvida. Quando a gente abre a porta do mal, odiando uma pessoa, parte desse sentimento fica conosco. Quando nós fazemos tudo aquilo que nós devemos, as nossas obrigações, o nosso dever cumprido, nós temos tranquilidade na nossa alma. Então, essa preparação espiritual é mais importante, assim, do que qualquer outra preparação que a gente pense. Eu vou fazer um testamento para deixar para os meus filhos os meus bens materiais. Os bens materiais a gente não leva conosco, eles ficam aqui.
mas o bem que eu faço, o perdão que eu libero, me acompanha aonde eu for. E essa é a parte mais importante. Cuidar do corpo é necessário? Sim, mas cuidar do espírito é fundamental. Então, que a gente preste, assim, mais atenção para essa parte espiritual de cada um de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º é Bem-aventurados os aflitos. O item 21 fala de perda das pessoas amadas. E nesse item ele fala, né? Como devemos encarar a separação temporária da morte do corpo físico. E esse item também nos consola e fala de nosso egoísmo, de querermos as pessoas amadas sempre ao nosso lado. Quando nós temos a separação temporária de um ente querido, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu queria nem que fosse doente, mas eu queria ele do meu lado. Eu queria que a minha mãe ficasse doente na cama para eu cuidar dela, mas eu não queria que ela partisse. Isso nada mais é do que egoísmo, né? Você querer uma pessoa doente do seu lado, sofrendo, para você ter a companhia dela, sabendo que ela partindo, deixando o corpo material, ela ficará muito melhor. Então, nós precisamos trabalhar o nosso egoísmo. Se nós amamos realmente a pessoa, nós precisamos liberar para que ela viva a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Se nós somos espíritas ou se acreditamos apenas nos postulados, nós temos a certeza de que reencontraremos essa pessoa um dia. Então, a gente não pode querer essa pessoa sofrendo ao nosso lado só para alimentar o nosso ego. A separação, tenhamos certeza, é temporária. O capítulo 28 do Evangelho também é coletânea de preces espíritas. No item 4, prece por aqueles que não estão mais na Terra. O capítulo 28 são só preces, são preces gerais, para todas as situações. Eu estou com um problema, eu não sei o que fazer. Abra lá no capítulo 28 que tem uma prece para te ajudar. Eu estou sofrendo muito porque eu perdi uma pessoa. Tem uma prece lá. Por alguém que acabou de nascer, por alguém que acabou de morrer, pelos nossos inimigos, pelos inimigos da doutrina espírita. A explicação do Pai Nosso é um capítulo muito interessante que a gente deve fazer uso dele, porque prece é algo que nós devemos fazer diariamente. Então, para todas as situações, no capítulo 28, nós temos uma prece, né? Então, o item 4 é a prece por aqueles que não estão mais na Terra. Serve muito para nos ajudar a viver a nossa dor, mas principalmente para ajudarmos aqueles que partiram. Tudo o que nós manifestarmos com relação às pessoas que desencarnaram, essa pessoa sentirá. Então, se eu perdi a minha mãe, se eu perdi o meu marido, se eu perdi o meu filho, e eu fico chamando ele, fulano, eu queria tanto você aqui, essa vibração chega até essa pessoa. E dependendo do meu estágio, eu prejudico a vida dele do lado de lá. Então, que a gente tenha em mente que a separação é inevitável, mas nós iremos nos reencontrar. Então, as pessoas que já desencarnaram, elas recebem as nossas vibrações. Então, se a gente ama essa pessoa, o que nós precisamos é mandar vibrações de paz, de amor e de fraternidade. A minha mãe já faleceu tem alguns anos, tem 12 anos. E de vez em quando bate aquela saudade, e aí eu falo, mãe, que saudade de você. Eu peço muito a Deus que você esteja num bom lugar. Viva a vida que você tem aí. Porque aquilo que a gente não realizou encarnado, depois de desencarnado, a gente não consegue realizar no mundo material. Então, que a gente faça todo o bem, que a gente ajude o nosso próximo enquanto estivermos aqui. Que a gente ame a nossa família, o nosso marido, que a gente seja bom com aqueles que batem a nossa porta. Porque depois que a gente desencarna, o bem que nós fizemos
é que falará por nós. E tudo aquilo que nós não fizemos, nós teremos que pedir uma nova oportunidade para realizar. Enfrentemos a morte com a mesma determinação com a qual enfrentamos a vida. A gente sabe que vai morrer. Então, que a gente se prepare para ela, né? Ah, Débora, eu não fiz nada até agora, ainda está em tempo. Nunca é tarde para a gente mudar o nosso fogo, a nossa vida. Às vezes a gente passa 30, 40 anos amealhando dinheiro para que os nossos herdeiros briguem depois da nossa morte. Será que vale a pena? Não seria melhor a gente passar mais tempo juntos e reunidos? Conversando, brincando, viajando, vendo televisão. Esse período de pandemia eu conversei muito com a minha filha, morava eu e 2 filhos, né? E aí a minha filha chegou para mim e falou assim, mamãe, a gente vai ter que ficar mais tempo junto, né? Digo, sim, e aí? Mamãe, você vai ter que ser mais tolerante. Então a gente teve que aprender a conviver, viver um com o outro. E é isso que está faltando na família da gente. A gente se encontrar, se conhecer, conversar, se tolerar, suportar o defeito um do outro. Porque não só eles têm defeito, nós também temos defeito. Então, nós precisamos aprender a conviver. Se a gente vive bem, nós morreremos bem. E viver bem é viver com saúde, fazendo bem e seguindo os ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para cada um de nós. Nós não precisamos de muita coisa, não. É só seguir os 10 mandamentos. Se a gente seguir os 10 mandamentos, é o suficiente para a gente levar uma vida boa. Se todas as noites pudermos morrer tranquilos, o passamento definitivo não nos acarretará problema algum, pois o desprendimento fará parte de nossa natureza. Quando a gente deita e dorme, nós temos uma pré-morte, porque quem precisa descansar é o corpo físico. O espírito, enquanto o corpo descansa, sai para fazer o que ele gosta. Se ele gosta de estudar, ele vai estudar. Se ele gosta de ajudar o próximo, ele sai para trabalhar nas falanges que estão por aí, as caravanas que estão pregando bem. Agora, se ele gosta de farrear, ele vai para a farra. Se ele usa droga, ele vai encontrar a sua turma. Então, se a gente viver todos os dias deitando e dormindo tranquilamente, fazendo as nossas orações, na hora do passamento, nós já estaremos treinados, porque nós fazemos isso todas as noites. A gente morre um pouquinho todas as noites. Então, que ao deitar a gente faça as nossas preces, que a gente faça uma reflexão sobre o nosso dia. O que eu fiz hoje? Eu fiz tudo que eu planejei? Nossa, eu briguei com fulano e foi desnecessário. Amanhã eu vou conversar com ele. Não, eu ainda estou com raiva, não dá para conversar amanhã, não. Mas que a gente peça perdão e perdoe aquele que nos ofenderam o quanto antes, porque a gente não sabe a hora da nossa partida. Que a gente se trabalhe para viver o bem todos os dias. Que a gente ame incondicionalmente. Que a gente deixe de dar tanto valor ao dinheiro que vai ficar aqui e que viva em família. Ah, Débora, eu não tenho ninguém nesse mundo. Ninguém vive sozinho. Nós temos amigos, colegas de trabalho, nós temos os amigos do centro. Nós temos sempre a oportunidade de fazer o bem, de pregar o bem, de exemplificar o bem. E é isso que a gente leva por onde a gente for. As lembranças que nós temos de infância, boas e más, é que moldam cada um de nós. Débora, mas a minha mãe, a minha avó, sempre me maltrataram muito. Mas você venceu essa parte. Então, libere perdão, porque elas ainda estavam equivocadas, mas agiam de acordo com a convicção delas. E viva a sua vida dizendo, eu venci. E faça diferente com aqueles que estão no seu caminho. A amargura não nos leva a lugar nenhum.
Ah, eu sofri muito, por que eu vou fazer o bem para os outros? Ninguém me ajudou quando eu precisei. Faça diferente. Se você recebeu o mal, faça o bem. Se você não gostou de ser maltratado, faça diferente com quem estiver à sua volta. A nossa vida vai refletir depois da nossa morte. Tudo o que nós fizermos fica registrado. Tenhamos em mente que a felicidade eterna é para nós o negócio mais importante. Como é que eu quero ser feliz se eu não faço o bem? Como é que eu vou ser feliz sozinho se há tanto mal no mundo? Então, que eu faça o bem que está ao meu alcance por aqueles que estão à minha volta. Eu não vou resolver o problema do mundo, mas eu vou resolver o problema de quem está próximo. Débora, eu não tenho dinheiro. Eu não falei em dinheiro, eu falei em fazer o bem. E a gente faz o bem quando a gente escuta uma pessoa, quando a gente dá um sorriso, quando a gente tem uma palavra amiga, quando a gente deixa uma pessoa falar bobagem e não entra no clima de briga. Então, a gente tem muitas maneiras de fazer o bem sem o dinheiro. O dinheiro é importante para que a gente viva nesse mundo? É. Mas nós podemos fazer o bem sem eles. Visitar um idoso, cuidar de uma criança, aconselhar uma grávida que quer abortar para não cometer esse crime. Então, nós temos muitas formas de fazer o bem. Nós precisamos nos esforçar. Para não fazer o mal, basta a gente não fazer nada. Para fazer o bem, nós precisamos agir. E seremos taxados de bobos, de besta, de otário. Mas o bem que nós plantamos é nosso advogado em toda parte. Eu tenho algumas sugestões de leitura e de palestra, porque às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Às vezes a gente não sabe como sair de uma situação que se repete sempre em nossa vida. E a gente, ouvindo algumas palestras, a gente tem algumas ideias de como nós podemos agir em situações que a gente não sabe como mudar aquele círculo vicioso. Nós temos o Rossando Klingen, que tem várias palestras no YouTube, e temos também Divaldo Franco, que é o maior palestrante espírita que nós temos. Nós temos um livro de um rapaz aqui de Brasília, o nome dele era Luiz Sérgio, e ele desencarnou muito jovem, com 29 anos. E como rapaz, ele traz essa linguagem fácil para o livro. E o nome do primeiro livro dele é O Mundo que Eu Encontrei. E aí ele fala de quando ele desencarnou, ele saiu de Brasília para assistir um jogo em São Paulo, e na volta o carro dele sofreu um acidente e ele desencarnou. E aí ele conta o mundo que ele encontrou, numa linguagem jovem. Para quem está entrando na doutrina espírita, para os nossos jovens é uma leitura muito interessante. E nós temos, para falar do mundo espiritual, a coleção de André Luiz, né? Começa com O Nosso Lar, que é um livro muito famoso, porque foi feito um filme sobre ele, e nós temos tido algumas continuidades. A Casa de André Luiz, o Centro Espírita, tem o estudo da coleção de André Luiz. A gente lê todas as obras, lê e estuda e depois retoma. Então, é um estudo contínuo. E a doutrina espírita, ela nos ensina que nós devemos nos instruir. Se eu quero ter a certeza da morte, eu preciso estudar, porque a doutrina espírita, ela tem elementos para nos comprovar que existe vida após a morte. Então, eu estudando, eu lendo as obras, eu participando dos cursos, eu terei essa certeza em mim também. E a morte deixará de ser um mistério. Às vezes, a gente tocando sobre esse assunto, sobre a morte, algumas pessoas têm tanto medo que passam mal. Então, nós temos no YouTube várias músicas que podem nos acalmar e ajudar a relaxar. Nós temos grupos espíritas, o Grupo Consoar, o Grupo Força Viva, nós temos Tim e Vanessa, nós temos Elizabeth Lacerda, e no Centro Espírita André Luiz, nós temos Abadia, Amorim e Jorge Luiz. Então, são canções que nos ajudam para que a gente possa começar a trabalhar
esse tabu que a gente tem dentro de nós. Às vezes a passagem que nós fizemos na encarnação anterior foi traumática. E aí quando a gente fala no assunto, o coração acelera. Eu preciso aprender a trabalhar isso. Porque eu vou morrer. Então, se eu vou morrer, que eu comece a me preparar hoje. Eu costumo dizer que eu estou pronta para morrer, mas não estou com pressa. Então é isso, a gente precisa se preparar para quando o momento chegar, não nos pegar de surpresa, né? Sobre a temática morte e vida espiritual, nós temos alguns filmes também famosos. Nós temos O Nosso Lar, como eu já citei. O filme mais famoso que nós temos é Ghost, do Outro Lado da Vida. Temos também o filme Causa e Efeito, Sexto Sentido e A Cabana. Filmes com temática da morte e vida espiritual. Mas espírita nós temos apenas Nosso Lar e Causa e Efeito. Os outros filmes que eu citei, eles falam sobre a vida espiritual, mas eles não foram filme espírita, mas trazem várias informações para a gente. O Ghost, que é o mais antigo, então, ele consegue retratar bem. O diretor foi muito inspirado nesse filme, porque ele consegue retratar o mal atingindo quem fez o mal. O rapaz que ele é morto, ele é assassinado, né? Ele tem a oportunidade de ir para um bom lugar, mas preocupado com as coisas materiais, ele deixa passar essa oportunidade. E o rapaz que matou ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Vejam o filme, é muito bom, é muito interessante e nos faz refletir. Eu agradeço muito a oportunidade, espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse assunto. É um assunto muito importante e que a gente possa procurar fundamentar melhor esse assunto para que a gente consiga viver e morrer bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Boa noite a todos. Que Deus esteja sempre a nos guiar.